Você já ouviu falar de Polybius? Se você é um fã de jogos, é provavelmente que sim, mas se você não conhece, prepare-se, pois você está prestes a mergulhar em um dos maiores mistérios da história dos jogos. Polybius é um jogo de arcade que teria sido criado pelo governo americano na década de 1980 e que supostamente causou efeitos colaterais e bizarros nos jogadores. Alguns afirmam que o jogo causou fortes dores de cabeça, náuseas e alucinações, e até mesmo amnésia. Mas será que tudo isso é verdade? Polybius é um jogo de arcade que teria sido instalado em algumas arcades em Portland, Oregon, nos Estados Unidos, por algumas semanas em 1981. Acredita-se que o jogo tenha sido criado por uma empresa desconhecida com ligações ao governo americano. Apesar das dúvidas sobre a existência de Polybius, existem algumas evidências que sugerem que o jogo pode ter sido real. Em 2006, uma suposta máquina de Polybius foi encontrada em uma oficina de reparo de arcades, em Portland, mas logo foi retirada do local e nunca mais foi vista. De acordo com relatos, Polybius era um jogo de arcade com gráficos preto e branco, que apresentava um estilo de jogo semelhante ao clássico jogo. No entanto, havia algo de estranho sobre o jogo que o distinguia dos outros jogos da época. Muitos jogadores relataram sentir tontura, náusea e dores de cabeça após jogar Polybius. Jogadores afirmaram ter experimentado alucinações, pesadelos e até mesmo perda de memória depois de jogar o jogo. Alguns relatos chegam a descrever que o jogo seria capaz de controlar a mente dos jogadores e que ele seria uma forma de teste de controle mental em massa. Procurando muito pela Dark Web, eu encontrei um dos depoimentos dessas pessoas que jogaram Polybius. Meu nome é John e eu cresci em Portland, nos Estados Unidos. Nos anos 80, eu costumava frequentar as arcades da cidade com meus amigos para jogar os últimos jogos eletrônicos que apareciam nas máquinas. No entanto, há um jogo em particular que eu nunca consegui esquecer. Polybius. Eu lembro claramente da primeira vez que vi Polybius. Era um jogo de arcade preto, com gráficos simples, mas por algum motivo eu não conseguia desviar o olhar. Decidi jogar, mas logo percebi que algo estava errado. O jogo era diferente de qualquer coisa que eu já havia jogado antes. Os gráficos pareciam distorcidos e as cores vibrantes eram muito intensas para os meus olhos. O jogo também parecia mexer com minha mente. Eu comecei a me sentir estranho e ansioso, como se alguém estivesse me observando. Logo depois eu comecei a ter pesadelos e ficar com fortes dores de cabeça. Meus amigos também experimentaram esses sintomas depois de jogar, mas o pior estava por vir. Comecei a esquecer coisas importantes, como meu endereço e nome de pessoas próximas a mim. Também comecei a ter pensamentos violentos e agir de forma estranha. Fiquei com medo de mim mesmo e parei de jogar Polybius. Anos depois, descobri que muitos jogadores de Portland tiveram as mesmas experiências. Alguns dizem que o jogo foi um experimento secreto do governo americano para testar a guerra psicológica em jovens. Outros afirmam que foi criado por uma organização secreta para fins desconhecidos. Há relatos de que o jogo aparecia em arcades em Portland por algumas semanas, antes de desaparecer completamente. Os rumores começaram a se espalhar sobre o jogo misterioso, e a teoria de que o jogo era parte de um experimento secreto do governo começou a se formar. Desde então, várias teorias conspiratórias surgiram em torno de Polybius. Alguns acreditam que o jogo foi criado como um programa de treinamento militar secreto, enquanto outros acreditam que o jogo foi criado como uma ferramenta de controle mental pelo governo americano. Apesar da falta de evidências concretas, há algumas informações que sustentam a teoria de que Polybius foi um experimento do governo. Algumas pessoas afirmam ter visto homens de terno preto entrando e saindo dos arcades onde o jogo estava disponível. Além disso, o fato de que o jogo apareceu em uma época em que o governo americano estava realizando pesquisas secretas sob o controle mental levanta suspeitas sobre suas verdadeiras intenções. No entanto, outras pessoas acreditam que a história de Polybius é simplesmente uma lenda urbana e que o jogo nunca existiu de fato. Essas pessoas argumentam que as informações sobre o jogo foram exageradas e distorcidas ao longo dos anos, criando uma história falsa que se espalhou pela internet. Embora não haja evidências concretas para sustentar nenhuma dessas teorias, a história de Polybius
continua a intrigar muitas pessoas. O jogo foi mencionado em vários programas de televisão, porém, em especial, Os Simpsons. Ao longo dos anos, a série animada Os Simpsons foi alvo de diversas teorias da conspiração que sugerem que a série Teria a capacidade de prever o futuro. Essa crença surgiu devido ao fato de que muitos episódios da série parecem ter previsto acontecimentos importantes. Uma delas foi a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, e a outra que assusta mais ainda foi a pandemia de Covid-19. E desta vez não foi diferente com Políbios. A história de Políbios ganhou ainda mais destaque quando foi mencionada em um dos episódios da série animada Os Simpsons, no episódio A Casa da Árvore dos Horrores 6. Exibido em 1995, há uma breve cena em que Bart Simpson joga um jogo de videogame chamado Políbios. Na cena, Bart fica preso no jogo e experimenta alucinações assustadoras. A aparição de Políbios em Os Simpsons ajudou a popularizar a lenda do jogo misterioso e trouxe ainda mais atenção para a teoria de que o jogo era parte de um experimento do governo. Políbios em Os Simpsons também levantou a possibilidade de que a lenda do jogo misterioso tenha sido criada intenciosamente pelos produtores da série. Alguns desenvolvedores de jogos tentaram recriar Políbios, com base em relatos e descrições do jogo original. No entanto, essas recriações não têm o mesmo efeito perturbador que o jogo original supostamente tinha sobre os jogadores. Em uma última análise, a verdadeira história por trás de Políbios pode nunca ser conhecida. Independentemente de sua origem, a lenda de Políbios se espalhou rapidamente na internet e se tornou um dos maiores mistérios da história dos jogos. Apesar de todas as teorias e especulações, não há evidências concretas de que o jogo tenha sido criado pelo governo americano ou que tenha causado efeitos colaterais bizarros em seus jogadores. Mesmo que a verdade sobre Políbios nunca seja conhecida, a lenda do jogo permanecerá como um dos mistérios mais cativantes da história dos jogos. Apesar de muitos jogadores terem relatado experiências estranhas e assustadoras, não há evidências concretas de que o jogo tenha existido de fato. Algumas pessoas sugerem que Políbios foi apenas uma lenda urbana, que se espalhou rapidamente na internet, enquanto outros afirmam que o jogo realmente existiu, mas que foi apagado dos registros para encobrir a verdade. O que você acha? Políbios foi real ou apenas uma lenda urbana? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião sobre este enigma fascinante dos jogos.